Olá, tudo bem? Começa agora o Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre o câncer infantil e também uma ONG que trabalha e ajuda essas pessoas que estão em tratamento. Bom, para começar aqui nos nossos estúdios, eu recebo a doutora Viviane Sonaglio, que é oncologista pediátrica. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço o convite e para mim sempre é um prazer falar de um tema que é tão importante, tem um impacto tão significativo na vida de tantas famílias. Verdade. Bom, também, só que de forma virtual, eu recebo Elizabeth Lomaski, que é presidente e fundadora da ONG Rapunzel Solidária. Seja bem-vinda. Obrigada a todos pela oportunidade de poder contar um pouquinho do nosso trabalho. Eu que agradeço. Bom, doutora, para começar, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do câncer infantil. Há um aumento no número de crianças detectadas com a doença ou, na verdade, isso tem sido diferente? Na verdade, o câncer infantil é uma doença rara, né? Dentro do universo oncológico, né, das doenças oncológicas, 3% se encontram na faixa etária pediátrica. Então, realmente é uma doença considerada rara. A gente tem uma estimativa de mais ou menos 10 a 12 mil casos novos por ano. Então, mesmo sendo uma doença rara, eu acho que tem um impacto muito significativo na vida de muitas famílias, né? A gente tem observado realmente um aumento no número de casos, é um aumento, né, não é um número tão expressivo, acho que não é um momento de assustar ninguém, mas realmente a gente tem tido um aumento do número de casos e também um aumento de diagnóstico, né? Então, antigamente muitas crianças não chegavam a ter acesso, não conseguiam fazer exames para diagnóstico e hoje a gente vive uma situação diferente em que, mesmo existindo muitas regiões remotas no nosso país, a gente tem mais acesso, né, aos serviços de saúde, aumentando o número de diagnósticos também. Há uma causa para isso? O câncer infantil ele tem uma causa genética, tá? Diferente do câncer do adulto, a gente não tem um impacto sobre as medidas comportamentais como um fator importante. Então a gente estuda muito sobre o porquê, né? O porquê uma criança desenvolve câncer e muitas vezes a gente não tem uma resposta. 5 a 10% dos casos eles estão inseridos dentro de síndromes genéticas de predisposição ao câncer, mas a grande maioria a gente não sabe a causa. Então, o adulto, a gente sabe que no câncer do adulto, alguns comportamentos como tabagismo, etilismo, né, falta de exercício, a gente sabe que né, prática de algumas atividades que podem trazer esse risco, mas na criança a gente não tem isso. Então, a questão genética acaba sendo a principal. Isso. Tem algum tipo de câncer que é mais comum? Sim. Em primeiro lugar, a gente tem em relação à frequência as leucemias e os linfomas, seguido pelos tumores cerebrais, né? Então, isso já é um grande número dos casos, eles se encontram nesses diagnósticos. A gente tem alguns outros diagnósticos que menos frequentes, mas que também são bem importantes, então neuroblastoma, existem tumores ósseos, tumores oculares, a gente tem diversos tipos de diagnóstico, mas os mais frequentes são as leucemias e seguido pelos tumores cerebrais. O diagnóstico é difícil nesses casos? Esse é o grande ponto, né? O diagnóstico precoce é a nossa principal arma. Mas no início, a doença ela pode simular outras doenças da infância. E é mais difícil fazer o diagnóstico. Então, febre, manchas roxas pelo corpo, aumento de íngua, dor abdominal, dor de cabeça. Então, são sintomas que estão presentes em doenças comuns da infância. Agora, a persistência, né, ou a não evolução, por exemplo, uma febre. A criança tem febre, mas ela não melhora como a gente espera num quadro infeccioso viral ou bacteriano. Isso realmente leva à realização de outros exames para que a gente consiga fechar o diagnóstico. Então, no início, os sintomas são inespecíficos, só que é mais fácil de curar. Né? E quando a criança já tem sintomas muito claros do câncer infantil, normalmente a gente tem doenças mais avançadas e aí a gente tem que lançar mão de técnicas de tratamento mais avançadas para que a gente consiga trazer uma chance de cura para essa criança. O tratamento, ele é como o mesmo aplicado em adultos ou não? Sim, assim, no sentido de que a gente usa quimioterapia, radioterapia, cirurgia.
As novas terapias, como terapias-alvo, imunoterapias, também, né, a gente usa na pediatria. São tratamentos diferentes, mas acho que os pilares do tratamento são os mesmos. Bom, e um dos efeitos, né, que a gente sabe que uma pessoa que passa pelo tratamento do câncer é a perda ali dos cabelos, né? Os cabelos, às vezes, né, sobrancelhas, os pelos, né, fios, enfim. E daí Elizabeth, ela vai contar um pouquinho para a gente agora o trabalho da ONG Rapunzel Solidária. Me conta um pouco, porque você já recebe esses pacientes em tratamento, né? Sim, recebo todos em tratamento. Bom, na verdade, nosso trabalho surgiu porque eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2013. Então, há 10 anos atrás, eu comecei... Foi um diagnóstico precoce. Então, como a doutora falou, o importante é esse diagnóstico precoce, porque a chance de cura é muito maior, né, do que quando você pega já a doença um pouco mais avançada. E eu fui fazer minha história um pouco fora da curva, porque eu fui fazer uma mastectomia preventiva. Na época era uma coisa que não era muito difundida, hoje a gente vê um pouquinho mais de casos. O que significa isso? Eu sou mais velha 3 anos do que a minha irmã, e a minha irmã foi diagnosticada com o câncer de mama muito cedo, ela muito jovem, ela tinha 37 anos. Faz quase 19 que ela está em tratamento. Ela tem o câncer de mama metastático, com metástase no fígado. Ela é considerada uma paciente paliativa, ou seja, ela não tem cura, a doença dela, né, porque ela já se espalhou, mas tem o tratamento, tem a manutenção da qualidade de vida. Ela está bem, ela é uma empresária, tem uma escola, e continua o tratamento que ela vai fazer para o resto da vida. E eu, a vida inteira, tive problemas daquela mama densa, que chamava, né? Falava que era uma displasia mamária. E hoje a gente sabe que mudou um pouquinho o nome. É uma mama densa, que ela tem muita gordura e ela dificulta os exames, né, para diagnosticar o câncer ou qualquer cisto, por exemplo. E eu passei muito tempo, desde jovem, acompanhando essa displasia. E nunca tive nada, nunca apareceu nada em nenhum exame. Porém, quando a minha irmã teve o diagnóstico, eu comecei a ficar um pouquinho mais preocupada, porque daí eu comecei a ler que tem uma certa hereditariedade, né, que a gente pode ter uma carga genética, que inclusive hoje tem os exames, né, o BRCA, que detecta essa hereditariedade. E quando chegou em 2012, eu comecei a conversar com o meu médico, porque aparecia sempre nódulos na minha mama, eu tinha que fazer punções, biópsia, e sempre era benigno, não tinha nenhum sinal de doença. Mas eu comecei a pesquisar na internet, e aí descobri pessoas que já tinham feito isso, o esvaziamento da glândula mamária, coloca prótese, e beleza, você pelo menos ali você tem uma chance muito menor de ter o diagnóstico. Contudo, eu fui premiada, né? Eu tinha 99% de chance de não ter nada quando eu resolvi fazer o procedimento e 1% de chance de ter a doença. E então eu nunca me esqueço o dia que eu fui operada, eu consegui convencer os médicos e o meu médico falou: nossa, deu tudo certo. Você tinha um nódulo do lado esquerdo, ele foi analisado durante a cirurgia, benigno. E agora nós vamos mandar as peças, que são as 2 glândulas mamárias, para fazer o anátomo patológico e trazer o resultado. E 99% de chance que você não tenha nada. Bom, eu saí daquela cirurgia me sentindo maravilhosa, abençoada, porque eu não ia passar por todas as dores que a minha irmã passou e passa até hoje, porque os efeitos, né, do tratamento quimioterápico são pesados, não só pelo cabelo e pelos pelos do corpo, mas por uma série de outros efeitos indesejáveis, né?
passa mal e aí começa a ter problemas de vista, tem neuropatia nas pernas. Minha irmã ficou 4 anos fazendo quimioterapia direto. Então foi um caso bem grave. Então eu saí daquela cirurgia, ai que bom, não tenho nada, não tenho nada. Depois de 10 dias, eu já estava bem recuperada, eu estava quase voltando a trabalhar, porque a cirurgia foi um sucesso. Eu fiz a reconstrução na mesma cirurgia e tal. O médico me ligou que eu tinha o retorno para ele me dar o resultado do anátomo patológico. E quando eu cheguei lá, eu já vi a cara dele quando eu entrei no consultório. Ele estava um pouquinho sério, coisa que ele não é. E o assistente dele, que na verdade é meu ginecologista também estava bem diferente, porque ele é meu médico desde que eu tinha 20 e poucos anos. E ele falou, olha, Beth, lembra que eu falei para você que você tinha 1% de chance? Por incrível que pareça, apesar de você não ter tido nenhum resultado de exame que apontasse o câncer, você tinha o câncer já nas 2 mamas, muito pequenos, porém eles estavam longe de ser acessados até pela ressonância magnética. Eles estavam grudados no músculo peitoral. Ou seja, se eu não tivesse tido a ideia de fazer esse esvaziamento, como eu tinha 49 anos, eu já estava, vamos dizer assim, no pré-climatério, né, que chama, eu teria uma carga de hormônios muito grande. Esses cânceres são altamente alimentados por progesterona e estrogênio. E se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui conversando com vocês, muito provavelmente. Bom, na hora abre o chão, porque você fala, pô, eu tenho mesmo diagnóstico com a minha irmã, eu vou ter que passar por tudo aquilo, sabe? Deu aquele desespero. Porém, eu sou uma pessoa muito prática, muito objetiva e muito otimista, positiva, né? E então eu falei, bom, agora você me deu uma péssima notícia, vamos lá, o que eu vou fazer? Então fui encaminhada para um oncologista, o mesmo que salvou a vida da minha irmã, que ela está viva até hoje. E ele falou para mim, olha, Beth, eu acho que você fez a melhor coisa, a melhor escolha foi ter feito essa cirurgia. No mesmo ano eu retirei o útero e os ovários também, porque eu comecei a fazer um tratamento que chama hormonioterapia. Então, não precisei fazer a químio nem a rádio. Eu fui beneficiada por um exame que era feito fora do Brasil, acho que agora tem algumas possibilidades de fazer aqui. Então, eles mandaram os tumores para fora. Foi feito um exame chamado Oncotype, e ele individualiza o tratamento. Então, ele trouxe um resultado com um prognóstico muito positivo. Que em 10 anos, eu caí no risco de uma pessoa qualquer, não que eu tivesse um risco aumentado de ter o câncer por conta da minha irmã, né? E aí eu fiquei muito feliz, então eu não precisei fazer quimioterapia, eu não precisei fazer radioterapia, ou seja, eu não perdi meus cabelos. Mas eu vi minha irmã ficar careca 3 vezes e fazer depilação do corpo com a própria mão. Então aí eu precisava agradecer de alguma maneira, eu tinha uma vontade de falar para o mundo que eu estava feliz por ter diagnosticado antes a doença. E hoje, depois de 10 anos, eu estou curada. Aí eu resolvi deixar o meu cabelo crescer para doar. E comecei um movimento de conversar com as pessoas, de falar, você sabe que dá para fazer peruca, fazendo com cabelo natural. As pessoas começaram a me procurar e aí eu recebi uma mecha de cabelo de uma amiga minha. Eu não sabia o que fazer com aquilo. E o primeiro lugar que eu fui foi no GRAAC, que atende crianças e adolescentes. Agora atende adultos também, mas na época só atendia criança, né? E o GRAAC falou para mim, olha, a gente aceita a tua doação de cabelo, mas a gente não faz peruca. Falei, puxa vida, e agora? Bom, aí lancei o nome, fui para as redes sociais, e em menos de um mês a gente tinha 5 mil seguidores, só numa rede. E, de repente, começaram a me perguntar como que eu faço para doar. Falei, manda aqui para minha casa. Divulguei meu endereço na internet.
Foi uma loucura, gente. Era um movimento assim muito grande. E eu não tinha quem Bacana. fizesse perucas. Então eu comecei a ir atrás disso, quer dizer, não foi nada planejado. Hoje a gente é uma associação, né, uma associação de voluntários, com pouquíssimos voluntários. A gente, em 10 anos, já entregou mais de 11 mil perucas, só com trabalho voluntário, só com doações de empresas, de pessoas físicas, pessoas jurídicas e até do poder público a gente já teve alguma coisa. E foi a forma que eu encontrei ajudar outras pessoas, me traz o sentimento de gratidão, né? De Sim. externar esse movimento, essa vontade de agradecer. Foi assim que começou. História linda, hein, Elizabeth? A gente vai até conversar um pouquinho com a doutora Viviane sobre essa história, né, que ela compartilhou em relação à irmã, uma irmã nova ali, né, ali começo da juventude, já com o diagnóstico, e um diagnóstico já avançado pelo jeito, né? Sim. Isso já devia estar acontecendo muito tempo antes, mas não há o diagnóstico. A gente, né, no mundo da oncologia pediátrica, cada vez mais a gente identifica síndromes de predisposição ao câncer e somos procurados por famílias que se identificam uma mutação, né, e que aumenta o risco de doenças oncológicas. E o nosso objetivo é diagnóstico precoce, né? Então, eu tenho diversos pacientes que a família tem uma mutação e a gente acompanha a criança com exames de imagem periódicos, existem protocolos para isso. E o nosso objetivo realmente é o diagnóstico precoce, é mudar o curso da história de uma família, né? Muitas famílias já têm uma história muito dolorida de perdas. Sim. E com a informação correta e o acompanhamento correto, a gente consegue realmente mudar essa história. Né? Qual a incidência de uma mãe que teve o câncer de mama, a filha ou o filho, porque o câncer de mama não é só em mulher, né? Depende, isso depende de alguns fatores. A gente precisa saber se realmente tem uma síndrome de predisposição ou se foi algo que realmente que não vai trazer um risco para a criança. Ou, principalmente, não expor a criança a exames desnecessários numa faixa etária que para ela não vai ter impacto. Então, isso cada vez mais a gente também discute. Então, se realmente a gente identifica que aquela mutação vai ter um impacto na infância, a gente já começa a fazer os exames na infância, né? Se a gente percebe que não, só é na adolescência, vida adulta, a gente posterga o início da realização dos exames. Mas são diversas síndromes, então, para cada cenário, a gente vai ter uma frequência. Mas é algo que a gente sempre fala, né? Eu acho que não só nesse contexto, mas na oncologia pediátrica, ter um médico que a gente confie, que a gente passe de rotina, para que o diagnóstico seja feito o mais precoce possível. Acho que no nosso país a gente tem muita cultura do pronto-socorro, né? Então a gente leva muito o filho no pronto-socorro quando ele tem algum sintoma e a gente perde um pouco do raciocínio clínico. Então muitas vezes o diagnóstico precoce ele é atrapalhado por isso, porque se você leva cada vez a um médico diferente, é difícil que ele mantenha esse raciocínio e a gente pode perder a chance do diagnóstico precoce. A gente estava falando a questão do câncer de mama, né? Então ali que apareceu na irmã da Elizabeth no comecinho da juventude ali, acho que por volta dos 19 anos que já teve o quadro ali fechado. Tem aquela transição da menina em que o seio começa a ser desenvolvido. E acontecem várias coisas, por exemplo, um seio crescer mais que o outro, um ficar mais dolorido ou até com aquelas aparência como se tivessem nódulos. Como que a gente consegue, como mãe, até identificar que tem alguma coisa errada e que precisamos investigar? Na verdade, assim, existe a puberdade normal, né? E isso é até um motivo de muitas consultas para a gente no consultório, porque realmente essa assimetria das mamas, a dor. Então,
Claro que a gente não pode subestimar nenhum sinal e sintoma, mas a puberdade normal, ela cursa, né? Com essa assimetria, com dor, às vezes palpa uma glândulazinha em uma mama e na outra não. Em meninos também, né? Então a gente recebe meninos com esses sinais. Mas se tiver dentro de uma idade esperada e no exame físico a gente consegue identificar que realmente está dentro do que é esperado para aquela faixa de idade, a gente segue o acompanhamento. Se a gente palpa algum nódulo, alguma coisa diferente ou saída de alguma secreção, é claro que a gente tem que ampliar a investigação, né? E muitas vezes são exames simples, um ultrassom já pode trazer muita informação para a gente, né? E isso é muito importante. É sempre questionar também sobre medicações, porque às vezes a mãe toma uma medicação e a filha acha que pode, isso também acontece. E aí toma. Então a gente sempre tem que fazer uma história muito minuciosa para a gente poder entender isso, né? Mas é o acompanhamento médico, a rotina. Às vezes a gente leva muito filho na primeira infância, mas aí depois fica maior, a gente não leva mais de rotina. Mas é importante que pelo menos uma vez por ano a gente acompanhe. E nessa fase da transição, né, da infância para a adolescência, que a gente também tem esse acompanhamento, até para entender se a puberdade está dentro do que se espera. A gente tem uma variedade muito grande, né? As pessoas não são iguais. Existe uma certa idade que a gente vai numa escola, a gente vê que tem um que tem quase 2 metros, sim, o outro 1,5 metro. Mas existe essa idade que realmente tem essa variação hormonal e que estamos dentro de uma normalidade. Mas isso que a Elizabeth disse é muito importante, né? E até o fato dela ter tido a experiência com a irmã, mas de ter chamado a atenção dela e principalmente ter norteado uma conduta que foi super importante, como ela mesma disse. Então, essa história familiar para a gente também é muito importante. Essa investigação. E, doutora, tem uma outra parte também que os adolescentes passam, que é a dor do crescimento, né? A gente chama assim. Então, é dor ali nas pernas, quadril, nos pés. E como a gente pode também começar a ter um certo cuidado depois de quanto tempo dessa dor? Porque também a dor, normalmente, é porque tem alguma coisa errada, mas aí todo mundo fala que é uma dor normal, porque é a dor do crescimento, mas a gente também tem ali os cânceres, né? Sim. Ossos e tal, que é preciso tomar cuidado. Sim. Na verdade, a dor de crescimento é um diagnóstico de exclusão, porque você não consegue, com algum exame, identificar que é uma dor de crescimento. Então, na verdade, existe, claro, um padrão de desconforto que a gente sabe que tem uma característica benigna. Mas a dor não é normal. Então, se a criança está tendo dor, e claro, tem algumas características que chamam muito atenção. Uma dor unilateral, uma dor que desperta a criança do sono, uma criança que faz a criança parar a atividade por dor, não é uma dor, merece uma investigação, né? Mas a dor de crescimento, ela é um diagnóstico de exclusão, ou seja, você excluiu todas as outras causas e aí você consegue afirmar para a família que a gente está dentro de um processo do crescimento e que por conta de estirão, tudo, a criança sente esse desconforto. Agora, toda dor que desperta a criança do sono, então a criança está dormindo e acorda com queixo, é uma dor que merece ser investigada. Tá? Não necessariamente é algo sério, mas merece uma investigação, que você exclua causas mais importantes. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre esse assunto e trazer mais esclarecimentos para você. Quanto mais informação, melhor. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Alesp Cidadania, hoje falando sobre o câncer de mama e também as organizações que auxiliam as pessoas durante o tratamento. Bom, aqui nos nossos estúdios, a doutora Viviane Sonaglio, que é oncologista pediátrica, e também temos mais o nosso estúdio virtual, Elizabeth Lomaski, que é presidente e fundadora da ONG Rapunzel Solidária. E agora a gente vai assistir um vídeo que conta um pouquinho do trabalho que essa ONG realiza para ajudar tanta gente. Parabéns!
Elizabeth, conta um pouquinho para a gente, né, sobre a chegada dessas mulheres e receber ali uma peruca, o quanto é importante e mexe na autoestima, né? O cabelo ele tem uma história com a mulher, né? E nesse tempo todo eu percebi que tem também com os homens, com os meninos principalmente. Quando a gente trata com criança, com adolescente, né? Então, principalmente aquelas meninas de 10 até seus 16, 17, porque daí depois já começa ficar adulta, né? Então, para mim, elas entram na estatística das adultas. Mas essa fase, né? Eu tive muitos pedidos de peruca para meninas que iam fazer festa de 15 anos. Então, ela ia vestida de princesa e ela precisava do cabelo. E são histórias, assim, muito emocionantes, porque o cabelo, ele é a moldura do nosso rosto, né? Eu até, um tempo atrás, acho que foi até num programa aqui na UESP, eu conheci uma oncologista e ela falou para mim que o terror na hora do diagnóstico para muitas pessoas é perguntar, elas não perguntam se vão ser curadas, se vai doer, não, é assim, vai cair no meu cabelo. Então eu estou há muitos anos, né, nesse meio oncológico que a gente fala, e eu tenho histórias assim de emocionantes, né, de muita superação das pessoas que, porque a gente cai numa depressão mesmo. Você começa a ver pessoas se afastarem, não entenderem, tem muito preconceito, né? Porque tem pessoas que assumem a careca e tá tudo bem. Tem muita mulher, muita criança, criança mesmo de 2, 3, 4 anos. Eu, na minha opinião, não fica legal peruca. Então coloca lá uma tiarinha, faz aqueles batonzinhos de criança, né? E aí a gente consegue ajudar. Então a gente faz muito movimento em hospitais infantis. Eu tenho parceria já com o Itaci, aqui em São Paulo, que é a Fundação Criança, do Hospital das Clínicas. A gente atende ali desde criança mesmo, já tive pedido. Muitas vezes é a própria mãe, né, que quer aquela criança de 4, 5 aninhos que tem um cabelo loiro, lindo, cacheadinho. Ela quer uma peruca para a criança. E às vezes a criança coloca, não se adapta, né? Mas a gente vai lá e faz. Nossa missão é doar amor em forma de peruca. Então é um trabalho maravilhoso. Eu falo que ele é meu combustível mesmo para continuar vivendo. Quanto mais histórias eu escuto, quanto mais crianças curadas eu vejo, né? Isso dá muita esperança para a gente. É o que eu sempre digo. O diagnóstico do câncer, ele não é uma sentença de morte, né? A doutora falou, eu também falei. Quanto antes a gente diagnostica, mais chance de cura a gente tem. Então, a gente tem hoje, a medicina está muito avançada, né? A gente tem aí uma perspectiva que logo a gente vai ter algum tratamento bem eficaz. Hoje a gente tem o tratamento-alvo, né? Que ele vai direto no órgão que está com problema, né? Imunoterapia. Então, e com criança, gente, trabalhar com criança, você vê que você pode dar vida, autoestima, esperança, sorriso, né? Então a gente resgata muito sorriso. Uma pessoa que chega às vezes a modinha ali e não tem mais vontade de viver mesmo. Ela perde, quando a gente perde o cabelo, a gente perde a nossa identidade. Você não se reconhece ali olhando no espelho. E os maiores depoimentos que a gente tem são: nossa, essa peruca ficou igualzinho ao meu cabelo como ele era antes. Por quê? Porque a gente também não dá uma peruca qualquer. A gente faz um trabalho de identidade visual mesmo. Tenho apoio também de visagista, um amigo meu, o Cláudio, que é um visagista. Então ele vê a identidade da pessoa. E aí ele faz a gente põe a peruca na cabeça da pessoa e ele vê se combina com ela ou não, né? Então, de criança, principalmente, a gente faz meio que sob medida, porque a touca é diferente, a forma... E a gente usa os cabelos doados por criança
para fazer as perucas de criança, porque são cabelos diferentes. O cabelo de criança é um cabelo mais fino, não tem química, né? Então a gente usa esses cabelos para fazer o cabelo mais parecido possível com aquela criança. E acho que vocês viram aí no vídeo que a gente não entrega somente a peruca, a gente faz um kit. E normalmente quando a gente recebe doação de cabelo, a gente recebe muitas cartinhas de criança mesmo, doando cabelo e desejando que quem receber esse cabelo se cure, que seja feliz. Então a gente manda uma caixinha para a pessoa, a gente entrega um kit que a gente fala que é um kit de amor, de autoestima. A protagonista do kit normalmente é a peruca, mas a gente manda acessórios, maquiagem, cosméticos, coisa que a gente sabe que faz a mulher se sentir melhor e a criança também. Então, para a criança, o kit é totalmente de criança. Né? Então, a gente recebe de empresas mesmo que fazem cosmético, empresa que produz aqueles secador pequenininho para criança. A gente teve um apoio há 2 anos atrás da Sempre Bela, muito legal. Escova para criança pequena, bonezinho, tudo que vai fazer essa menina ou menino ficar mais feliz. Sim, e doutora, esse apoio, né, que ONGs como essa acabam dando para as pessoas durante esse período, ali para as crianças, o quanto é importante, né? Muito, muito. Eu sempre falo, né, que tratar o câncer infantil não é dar remédio, né? A gente tem toda uma mudança de vida, né? Então, muitas famílias vêm de longe, eles precisam deixar suas famílias, as mães ou pais deixam outros filhos com algum cuidador e parte em busca do tratamento do filho. Então, toda essa dinâmica, a gente precisa cuidar disso de uma maneira integral, né? A gente fala que na oncologia pediátrica a gente tem 2 pacientes, porque o cuidador também é um paciente nosso, né, que a gente cuida. E trabalhar com criança, a gente tem muito instrumento, né? A criança, ela permite que a gente use o mundo lúdico em função, né, do tratamento. Então, tanto para compreender o que está acontecendo, a gente tem boneco terapêutico, então a gente tem as ONGs que levam os bonecos terapêuticos para a gente. A gente tem ONGs sobre informação, então, que entregam cartilhas sobre os termos médicos, porque muitas vezes no dia a dia a gente fala termos que não é o dia a dia da criança. Então, escrita por crianças que tiveram ou que têm, né, o câncer, e explicando para outras crianças o que significa aqueles termos. Então, a participação das ONGs para a gente, né, no dia a dia, os contadores de história, é fundamental, porque não dá para dourar a pílula e falar que o hospital é um ambiente, nossa, que toda criança gostaria de estar. Não, mas a gente tenta tornar essa fase menos dolorida, né? Então, por exemplo, na instituição em que eu trabalho, que é o AC Camargo, a gente tem a escola pedagógica. Então, existem professoras mesmo dentro do hospital que, além de fazer a parte pedagógica, elas também trazem a hora da brincadeira, né? Então, realmente, muitas vezes as crianças voltam depois de anos e elas lembram disso. E elas esquecem a parte dolorosa. Então, para ver como é tão importante quanto o tratamento, né, é a participação das pessoas que estão ali para ajudar mesmo. E muitas vezes a criança, a mãe, é quem elas têm para desabafar, para contar dos problemas. E às vezes chega para a equipe médica através da professora, através do contador de história. E a gente tenta abordar isso e transformar isso diminuir a dor do momento. Na verdade, esse é nosso grande objetivo. No caso dos cabelos, né, a perda dos cabelos, na criança tem um impacto, a gente sabe que no adulto tem, principalmente na mulher, mas na criança também tem impacto? Também tem impacto. É claro que a gente, né, trata de 0 a 18 anos e cada vez mais a oncologia pediátrica tem avançado, principalmente no campo do adolescente e adulto jovem. Mas se não é a mãe que pergunta, porque a criança é muito pequena, o paciente pergunta. E é o que a Elizabeth falou, muitas vezes a gente explica muita coisa
técnica, né, e explica da doença que é necessário. Você tem alguma pergunta? A primeira pergunta que faz é: o meu cabelo vai cair quando? Né? Eu preciso raspar? Eu não preciso raspar? Então, na verdade, é uma das principais preocupações do paciente, tanto menino quanto menina. E é muito importante, né, que a gente sempre fala da possibilidade das perucas, da possibilidade dos laços, dos lenços, mas é sempre uma questão muito importante. É claro que para uma menina adolescente o impacto é muito maior, né? Mas é uma questão que vem na primeira consulta. Depois do diagnóstico, é uma das primeiras perguntas que a gente recebe. E também é o que deixa evidente que a pessoa está doente, né? Que ela está fazendo tratamento. Tantas outras doenças que as pessoas se tratam, mas ninguém vê, ninguém sabe. O mas impacto é muito grande, aparente. né? Exatamente. Eu acho que é um impacto que, né, ainda o tratamento oncológico, essa é a marca, né, que a gente sempre fala. Aquela pessoa faz tratamento oncológico. Passando na rua, eu já ouvi pessoas mostrando outras pessoas e você olha e fala, poxa, traz um impacto e um estigma muito grande, né? Como a Elizabeth falou de cura, aproveitando o gancho, o câncer infantil hoje é uma doença que em grandes centros de referência no mundo e no Brasil, a gente cura 80% das crianças com diagnóstico oncológico. Então, realmente, a gente hoje tem mais crianças curadas do que antigamente com esse diagnóstico, né? Só que e isso trouxe para a gente a importância da qualidade de vida durante e depois do tratamento. Sempre se fala, praticamente em todas as doenças, todos os temas que nós trazemos aqui nos nossos programas, se fala muito de qualidade de vida, qualidade do sono, alimentação, atividade física. Para a criança é a mesma coisa, a gente tem que colocar eles ali para tomar sol, para se alimentar bem, atividade. Né? Sim, a gente, isso tanto internado quanto depois em casa é uma orientação bem importante, né? Hoje mesmo atendendo um paciente, a mãe perguntou, posso dar tal remédio? Pode tomar sol? Pode... eu mantenho a alimentação? Sim, a infância continua, né? E continua com todas as orientações e a gente tem aí esse momento em que a gente tem que tratar o câncer, mas eu acho que o nosso grande sonho como oncologista, e eu compartilho isso com outros colegas, é que seja uma fase, né? E que as crianças contem essa história depois sem nenhuma sequela do tratamento e do diagnóstico. Não só física, como psicológica também. Por isso que é tão importante esse apoio, né? E também, né, complementando aí o que a Elizabeth disse e pegando que para mim é muito importante, a autoestima, né? Para a gente manter a autoestima da criança e da mãe também. Né? Isso para a gente é muito importante. Então, a gente tem que dar todo o suporte familiar de psicologia. Então, tem cursos para as mães, para trabalhos manuais, e para que isso ela ocupe o tempo. Né? Não é fácil você sair da sua cidade ou, muitas vezes, parar o trabalho, né, para você se dedicar a isso e com tantas incertezas que o dia a dia traz. Né? Então, eu acho que esse cuidado é fundamental. Elizabeth, quem pode ajudar, então, o trabalho de vocês? Né? Vocês recebem a doação de cabelo e como que é? Que tamanho que tem que ter esse cabelo? Pode ter química? Não pode? Coloração? Pode ter química, pode ser grisalho. Tem alguns jovens que gostam de pintar. Faz tempo que não tem aparecido cabelo assim, mas aqueles cabelos verde, rosa. Aí a gente aproveitava e fazia para adolescentes, mas pode ter química. Eu sempre falo assim, quando você for cortar o seu cabelo para doar, pergunta para você mesmo, eu usaria uma peruca feita por esse cabelo? Porque assim, uma mecha não faz uma peruca, então normalmente a gente é um trabalho muito complexo, né? Depois quem quiser visitar nossas redes, o YouTube, o nosso site, eu convido vocês a entrarem, que tem o processo como ele é feito. Mas, resumindo, a gente junta mais ou menos de 10 a 12 mechas parecidas. Elas têm que ter a mesma textura, se é encaracolado, então pegar os que são encaracolados, as cores a gente tenta manter parecida, porque senão a gente vai ter que fazer uma peruca e ainda pintar a peruca, né? Então, o mais natural possível que a gente conseguir deixar é melhor.
Por ser de cabelo natural, a peruca, a paciente pode pintar se ela quiser, fazer mecha e tal, cortar um cortezinho que ela queira. A única coisa que a gente fala é cuidado para não cortar uma franja, porque se você se arrepender da franja é mais difícil, né? Então, de repente, elas usam algum adereço para segurar. E aí a pessoa entrando lá no nosso site tem o link do como doar, tem que ter acima de 20 centímetros, porque a gente perde muito no processo produtivo, perde no tamanho da mecha, porque tem que sempre deixar, ela fala que é uns 2 ou 3 dedos daquele rabinho, né, que foi doado, para poder costurar, porque a costura ela é feita no próprio cabelo, não tem eu sempre achei, antes de começar isso, que era parecia uma redinha para fazer aquela mechona de cabelo. Não, é o cabelo, ela costura ida e volta, ida e volta, ida e volta, então aquilo que prende é a própria linha que está costurando o cabelo, que vocês viram ali na máquina. Depois de costurada, a gente tem que ter metros, não me lembro agora, mas uns 10 metros para encher a touca da peruca, né? E aí ela fica naquele formato lindo. Se vocês acessarem as redes, vocês vão ver muitas crianças com peruca que não parece peruca mesmo, parece o cabelo da criança. Tem uma coisa que todo mundo pergunta, mas o meu cabelo é enrolado, meu cabelo é crespo, é black. Gente, qualquer pessoa pode precisar de cabelo, certo? As pessoas não vão receber peruca só de cabelo liso, certo? Então, assim, outro dia nós demos uma black para uma menina super jovem, ela amou, ficou igualzinho o cabelo dela e era um black mesmo. Lembra daquele do Michael Jackson, que usava aquele cabelão quando era jovem? Era aquele. E a gente recebeu doação de cabelo assim. Então, tirar também essa dúvida, né, que as pessoas têm. Pode ser encaracolado. A única coisa que a gente fala assim, que esteja pelo menos num estado que a gente possa fazer uma peruca. Porque a gente tem perda também quando a gente recebe, porque dá um trabalho de fazer a triagem e receber cabelos que não têm condições de fazer nada. Então a gente pede sempre para as pessoas prestarem atenção nos critérios para doação, né? E no próprio bom senso, né? De olhar e falar, nossa, por exemplo, eu mesmo, meu cabelo é loiro para esconder os brancos, eu já doei 2 vezes, mas depois eu não tive mais, nem porque eu sempre uso curto, mas eu não tive mais coragem, porque ele vai ficando quebrado, vai ficando danificado, por mais que a gente trate. Então é isso. Que bacana, né, esse trabalho. E a Elizabeth comentou também que vem dentro do kit ali a cartinha, né, doutora? A cartinha dando ali um motivacional, né? Falando, olha, eu doei o meu cabelo, estou torcendo por você, né? E outras pessoas também que já passaram pelo tratamento, isso é importante. Sim, não, sempre. Eu acho que toda a força e toda, né, mensagem motivacional nesse momento é extremamente importante. E para eles faz muita diferença, né? Como a Elizabeth disse, muitas pessoas se afastam, né? Então, quanto mais energia positiva, mais boas vibrações a pessoa recebe, a gente percebe que passa um pouco mais fácil pelo processo. E na escola também é um desafio, né? Sim, sim. As crianças querem saber, elas têm curiosidade, né? Mas sabe que a gente tem, normalmente as escolas os professores entram em contato com a gente ou com as professoras do hospital, a gente explica o processo e muitas vezes eles fazem um evento para receber essa criança de volta e antes tem uma conversa com os colegas, né? Então é muito difícil que a gente tenha uma recepção ruim, acho que eu nunca vi. Então, normalmente tem todo um processo da escola, do professor com a turminha e depois, quando a criança chega, é claro que ele explica, né? Ele, dentro da linguagem, da maturidade cognitiva dele, ele vai explicar o processo, mas as crianças, elas são muito solidárias entre elas, né? Então, sempre você vê que
tem um apoio muito grande. Então, quer ajudar, as crianças se dispõem a ajudar, a mandar a lição quando a criança está internada. E quando um paciente está internado e ele recebe uma mensagem da turminha, isso é uma injeção de energia, né? Ele se sente importante, então é muito positivo, né? Então a gente sempre pede que não é para colocar a criança numa bolha, né? Claro que a gente tem os momentos de restrição em que a gente tem que não expor a criança a algo, né, com algum risco infeccioso, a gente faz toda uma orientação, mas a gente quer manter a criança dentro da infância e tendo suas atividades com segurança, mas ela também não pode ser excluída completamente das atividades. E a participação dos amigos é muito importante, muito importante. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer e já deixar um minutinho final aí para Elizabeth Lomaski, que é presidente e fundadora da ONG Rapunzel Solidária, para dar os seus contatos, né, até para quem quiser aí doar os cabelos ou ajudar de alguma maneira, como pode fazer, né? Então fica à vontade e muito obrigada pela sua participação hoje, Elizabeth. Eu que agradeço demais essa oportunidade, porque quanto mais a gente fala disso, mais pessoas se juntam a essa nossa corrente do bem. Nós sempre precisamos de tudo, voluntários, doação de acessórios, de lenços, de boina, boné, maquiagem, o que vocês puderem, de dinheiro, tem lá nossa conta, nosso Pix solidário. Mas mais do que isso, o meu recado acho que eu vou ser repetitiva, mas faça o diagnóstico precoce, faça os seus exames, faça pelo menos uma consulta por ano, para que você consiga, porque quanto antes a gente encontra, melhor é. As pessoas ainda têm um certo receio de encontrar com a doença, né? Então, quanto mais informações como essa de qualidade que a gente teve aqui com a doutora, melhor. Então, procure informações de qualidade com pessoas que tenham realmente conhecimento, né? Porque tem muita fake news também por aí. E deixar para vocês que, assim, é uma alegria quando a gente recebe o cabelo, quando a gente doa a peruca. A gente percebe também que tem uma alegria enorme com quem está doando o cabelo, que está podendo fazer o bem, mas que a gente também não vive só com essa doação de cabelo. A gente precisa de muito mais para poder produzir e fazer outras pessoas felizes. Agradeço demais a todo mundo. Convido vocês a entrarem lá no www.rapunzelsolidaria.org.br. Lá você vai ter vários links com as informações que você precisa. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação e também agradeço a participação da doutora Viviane Sonaglio, que é oncologista pediátrica, que passou para a gente tanta informação. Para a senhora também deixar um recado final aí para observar as crianças. Eu agradeço, muito feliz em estar aqui. Gostei muito, né, das palavras da Elizabeth. Eu acho que a gente, quando fala de câncer infantil, não tem como não ser repetitivo. E o diagnóstico precoce salva. Então, tenham um pediatra de confiança, passem consultas periódicas, procurem, se a mãe, o pai, a avó, tio, acho que algo está errado, procure um colega que vocês tenham confiança, porque o diagnóstico precoce salva vidas, né? E se tiver um diagnóstico de câncer, procure um centro de referência. A gente hoje está vivendo uma avalanche de novas tecnologias, de novos tratamentos, e tem muita gente para ajudar. E informação de qualidade sempre, concordo com a Elizabeth de novo. Mas então, seguimos e estou à disposição, né? Eu trabalho no AC Camargo Cancer Center, eu estou à disposição também para responder dúvidas, né? Esse é nosso dia a dia e a gente faz isso com muito prazer e tentando trazer informação de qualidade para todos. Obrigada, doutora. Eu agradeço. Bom, e o programa Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais. Tchau, tchau.